A paz e a graça, que é o pastor André Rodrigues, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns motivos que impedem o ser humano de se tornar um cristão. E no final desse vídeo eu quero deixar aqui alguns exemplos para constatar esse meu raciocínio. Então fique até o final para que você receba uma palavra da parte de Deus. Bem sabemos que o inimigo ele trabalha fortemente para impedir que o ser humano chegue a Deus de uma forma intensa, e nós temos visto nos últimos anos como isso tem se intensificado e com êxito. Mas a obra do Senhor ela sempre cresce, as pessoas sempre são alcançadas pela misericórdia do Senhor. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz, no próprio livro de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o ímpio o teu caminho, que o Senhor se compadecerá dele. E a palavra do Senhor também diz que o meu povo perece porque lhes falta entendimento. E é sobre isso. Por quê? Porque o inimigo ele trabalha desde o início, desde quando existe o ser humano, a raça da humanidade, ele trabalha cauterizando a mente das pessoas. E hoje tem falado muito assim: eu não vou para a igreja porque a igreja tá pior do que tudo, a igreja tá cheia de pessoas erradas, a igreja tá cheia de bandido, a igreja tá cheia de falso profeta. E de fato nós temos aí várias coisas, vários exemplos que isso tem acontecido, mas isso não é uma exclusividade de agora. Eu quero te provar pela Bíblia que desde o início sempre existiu essas coisas, mas os lavados e remidos do Senhor sempre esteve presente. Então isso não é um motivo para te impedir que você te impeça de você chegar até a Deus. A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia, que era o modelo de todas as igrejas. E naquelas 7 igrejas, veja bem, 7 igrejas foi enviado cartas. No meio das 7, somente 2 igrejas não teve nenhuma exortação, que foi Esmirna e Filadélfia. 5 igrejas teve elogio e teve exortação. E uma igreja não teve nenhum elogio, que foi Laodiceia. Então, desde lá, nas primeiras igrejas, já existia esse tipo de situação. Tanto é que tem a igreja lá, a igreja de Éfeso, era uma igreja sem amor. E nós podemos ver muitas das vezes, isso existe hoje. As pessoas não têm mais amor umas pelas outras. Mas mesmo assim, naquela igreja tinha um grupo de pessoas que eram fiéis a Deus. Naquela época tinha uma igreja lá que ele estava adotando as práticas da doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? Porque Balaão, quando ele viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, qual a estratégia que ele deu? Ele falou assim: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, mas faz o seguinte, mistura no meio deles. E assim foi feito. E quando se misturou no meio daquele povo, agora a cultura daquele povo se misturou com a cultura dos povos pagãos. E ali as pessoas da aliança de Deus se corromperam. E é isso que está acontecendo hoje. Muitas igrejas têm adotado as coisas do mundo, estão entrando na igreja. Mas ali também existiam fiéis. Tinha uma igreja lá que tinha uma profetisa. Só que aquela profetisa, a Bíblia vai falar que ela era uma adúltera, no sentido de engano, de falsidade, de mentira, Porque o adúltero, a palavra adúltero, nós não podemos pensar simplesmente na questão do sexo, Mas nós temos que pensar de tudo que é mentira, tudo que é falso. Uma coisa adulterada que ela é mentira, ela é falsa. E tinha uma igreja ali que tinha uma profetisa e ela era uma mentirosa. E tem isso ou não tem hoje? Tem aí falsos profetas para todo lado. Tinha uma igreja lá que adotou as práticas dos nicolaítas. Que prática é esta? Prática que eles entendiam que a salvação alcançou o ser humano que creu no Senhor Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele salvou, mas ele não tinha necessidade de mudar suas práticas, porque ele já entendeu que Jesus é o Filho de Deus, e amém. Então ele podia viver no mundo, fazer as vontades da carne, porque ele já entendeu que Jesus é o Filho de Deus. E isso muitas pessoas têm vivido assim. Mas isso não é o motivo. Então as pessoas falam assim: eu não vou para a igreja, eu não torno um cristão, porque não tem, os maus exemplos partem de lá, mas isso existiu desde o começo. Mas tinha a igreja de Esmirna, tinha a igreja de Filadélfia, uma igreja que não teve exortação. A igreja de Esmirna era a igreja de escravos, pessoas que não eram ricos exteriormente falando, mas Deus chamou eles de rico, porque eles perseveraram na palavra. A igreja de Filadélfia, mesmo sem força, eles perseveraram. E o Senhor disse: eu estou pondo a porta aberta diante de vós. Então não tem esse argumento.
Porque sempre existiu isso, mas existe trabalhos sérios, igrejas sérias, homens e mulheres de Deus sérios. Basta você pedir orientação do Espírito Santo, buscar a Deus, ir para a presença do Senhor. Não permita que o inimigo cauterize a tua mente, dizendo, não, a igreja está acabada, está corrompida, porque desde o início o plano da salvação existe, está em todo momento sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então, vamos pensar, acompanha o raciocínio que eu falei que eu ia provar com exemplos. Eu não vou para a igreja, eu não me torno cristão porque a igreja está cheia de pessoas corruptas, cheia de pessoas mentirosas, certo? Então eu te pergunto, existe médico mentiroso e corrupto? Existe policial mentiroso e corrupto? Existe juiz ou advogado mentiroso e corrupto? Existe, vamos pensar, político mentiroso e corrupto? Eu acredito que sim, existe, nós vemos também nas matérias aí, mas eu te pergunto, e quando vai ter uma seleção numa universidade para o curso de medicina, são milhares de pessoas para uma vaga. Um concurso para a polícia ou para alguma instituição militar, há várias vagas, pessoas para uma vaga. Quando tem ali, quantas pessoas não querem se tornar um advogado, um juiz? Quantas pessoas não querem passar num concurso da polícia? Quantas pessoas não se candidatam para virar um político? Se fosse assim, tinha que pensar, não, eu não vou virar político não, que a política só tem ladrão. Eu não vou virar médico não, que médico está cheio de corrupto. Mas por que milhares de pessoas querem isto? Porque tem um retorno financeiro bom, que pelo menos básico, dá para ser garantido, né? Mas e a salvação? A salvação eterna que não tem dinheiro que paga. Então não deixe essa mentalidade que o inimigo tem colocado na cabeça das pessoas, que a igreja está corrompida, que a igreja está cheia de falsos profetas, que a igreja acabou. Não permita, não pense assim. Busca o Senhor, entrega a tua vida para Jesus. Busca o Senhor Jesus, porque Ele quer te salvar. Não olhe para essas coisas. Diz o Salmo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quantas pessoas eu conheci que andou comigo na caminhada, infelizmente, tristemente, já desistiram, pararam, e eu tenho certeza que com você não é diferente. Quantas pessoas você olha que estava caminhando ali, alguma coisa aconteceu, que ela parou, que ela desistiu, mas não faça isso, continue caminhando, continue perseverando, escolha o Senhor, procure o ministério, a igreja, que tem uma palavra, que tem um homem ou uma mulher de Deus ali à frente para dirigir a mensagem do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza, é claro que o ser humano, ele não é perfeito, mas existem pessoas que estão se esforçando para levar esse evangelho com seriedade. Então, por isso que eu estou dizendo, não deixe esse argumento entrar na tua mente, de que a igreja está acabada, cheia de falsos profetas, os piores estão lá, porque de fato tem, mas eu te falei que lá no Apocalipse, você lá, 2 capítulos só, vai lá, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tem 7 igrejas com problemas, no meio de 7, só duas, não teve exortação, somente 2, então é a minoria mesmo. Por isso que nós temos que pedir direcionamento de Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto, tudo ele fará, porque Deus é bom. Por isso eu te digo, nunca perca a luz, siga sempre a Jesus. Que a paz seja convosco.